Tempo que eu não apareço por aqui, né? Vamos voltar a fazer nossas aulas e todos os dias. Eu vou deixar uma enquete para vocês depois nos meus stories, vocês votem. Se a gente vai fazer meio-dia, se a gente vai fazer meio-dia e meio ou se a gente vai fazer a 1h da tarde. Como que vai funcionar nossas aulas? A gente vai ter 30 minutinhos de aula todos os dias e todos os dias eu vou te dar uma chave nova. E quem anotar todas as chaves, todos os dias nós vamos desenvolver algumas chaves de sabedoria, tá? E a gente vai construir todo esse posicionamento que você tanto busca e você não entende por que você está em relações abusivas, que você está em relacionamentos complicados, o porquê que você aceita determinadas coisas. Então a gente vai trabalhar isso tudo nas nossas aulas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai todo dia falar um tema e a gente vai construir esses valores dentro de você. E o que eu quero com isso? Eu quero que você tenha uma vida de abundância e uma vida de liberdade emocional, que poucas pessoas não sabem o que é isso. E as pessoas que têm são posicionadas no mercado, e mesmo que seja posicionado no mercado, o que acontece? A gente tem muito medo. A gente tem muito medo de se posicionar, a gente tem muito medo de falar a verdade para as pessoas, só que aí eu te pergunto, se a gente não fala a verdade, não é íntegro com a gente mesmo, a gente vai ser com quem? Fala para mim, né? Então, aproveita aí, compartilha com 3 pessoas que vamos para cima que hoje a gente vai falar sobre pagar o preço. Pagar o preço de ser você mesmo, existe um custo para tudo que a gente faz, né? E como que vai funcionar essas aulas que a gente vai ter todos os dias agora na hora do almoço? Eu quero que essas aulas vão ficar disponíveis 24 horas. Então, se não der tempo para você assistir na hora da live, ela vai ficar lá no meu feed e ela vai ficar disponível 24 horas e ela sai do ar, tá? Então, se organize aí para você poder assistir e compartilhar com alguém algum insight que você tenha. Tenha sempre um copo d'água, uma garrafa de água do seu lado, tenha sempre um caderno, um lápis ou uma caneta, porque conforme nós vamos conversando, nós vamos desenvolvendo e é como se existisse um campo aqui que chama pensamentosfera. Essa pensamentosfera é como se fosse um monte de nuvenzinha aqui, que conforme você vai ouvindo as nossas aulas, a gente vai desenhando a nossa teia de aranha, a nossa teia que a gente vai amarrando esses conhecimentos, tá bom? Então, vai ficar disponível 24 horas e sempre no dia seguinte, antes de entrar nova, eu vou excluir a anterior. Por quê? Para não criar obesidade informacional. Isso é muito importante. Então, a gente vai ter aulas de 30 minutos, a gente vai ter muitos insights, eu vou fazer essa construção junto com vocês e sempre que você vier, compartilhe pelo menos com 2 amigos ou 3 amigos e convide alguém para vir contigo que sabe que está passando por uma dificuldade para a gente poder construir isso. Combinado? Então, bora para nossa aula. Por que a gente tem que pagar o preço quando a gente entra para o desenvolvimento humano? O desenvolvimento humano, ele é muito complexo e tem muitas variedades de dimensões, de energias, de contextos. Então, cada um que caminha o seu caminho, ela vai se conectando com o que ela precisa para se desenvolver. Então, não tem um caminho certo e nem errado. Existe um caminho onde nós podemos sim nos conectar, né? Nós podemos nos conectar e entender que o autoconhecimento, o verdadeiro autoconhecimento, encheção de linguiça aí fora tem um monte.
A gente precisa entender que o verdadeiro autoconhecimento a gente precisa praticar. Então não adianta, se você está aqui querendo uma pílula mágica, a gente não tem pílula mágica, a gente vai ter que construir. A gente primeiro, é como se fosse um terreno que nós compramos. A gente compra o terreno, primeiro a gente vai limpar o terreno, a gente vai tirar os matos, a gente vai tirar as pedras que tem no terreno, depois nós vamos começar a cavocar esse terreno. Na fundação desse terreno, a gente vai se deparar com pedras, com rochas e tudo mais. E cada obstáculo desse que nós encontramos, o que acontece com a gente? A gente tem que ter uma determinada ferramenta, porque humanamente falando é impossível você carregar uma pedra de 1 tonelada, mesmo que tenha vários homens, né? Então você precisa de uma britadeira, você precisa de como que chama aquele... eu não sei como que chama, mas é uma ferramenta que a gente bate assim na pedra, ela quebra. Eu não me lembro o nome. Então a gente vai ter que ter ferramentas, né? Para a gente poder trabalhar essas coisas que bloqueiam você estar conectado com você. Geralmente, quando a gente sente essa tristeza, se sente perdida, se sente sem rumo, é porque nós nos desconectamos de nós mesmos. Às vezes a gente começa a fazer coisas e começa a ficar sem sentido. Às vezes a gente está num relacionamento que não faz mais sentido. Às vezes a gente está num relacionamento porque a gente tem medo de ficar sozinho ou sozinha. A gente tem N fatores que faz nós ficarmos dentro de um relacionamento que já acabou. Só que quando a gente se dá a oportunidade de nos recolhermos um pouco e entender que nós precisamos nos reconectar com a gente mesmo para poder aprender a se posicionar, aprender a dizer o não para aquele relacionamento que você não quer mais, o não para tudo que você vem arrastando e que muitas vezes você não vai para o próximo nível, que você não muda de trabalho, você não ganha mais, porque existe um débito aqui dentro. Existe culpa, existe medo, existe várias coisas que comportamentalmente falando, a gente precisa aprender como que é o funcionamento, porque sempre quando a gente bate no nosso teto ou quando a gente trava e não vai mais adiante, é porque algo aconteceu e a gente precisa olhar para isso. Se você quer ter resultado, você precisa olhar para o que aconteceu lá atrás, e são coisas extremamente sutis que acontecem e que a gente não percebe. Então, as nossas aulas vai ser para despertar você, para você acordar, para você entender que todas as dificuldades que você tem hoje, elas têm uma raiz. E essa raiz pode ser que ela esteja doente. Essa raiz, ela pode ser que esteja precisando de poda. Às vezes a gente tem que arrancar toda a planta, limpar, colocar remédio e depois pegar uma nova terra e plantar ela novamente para ela poder ser saudável. E assim funciona o autoconhecimento também. E aqui a gente não vai falar sobre religião, cada um tem a sua. Eu acredito hoje muito na força do universo, na energia, que tudo é energia, tudo a física comprova que é um campo energético morfológico. Então, para a gente não ficar naquele negócio, mas ela é cristã, ela é evangélica, ela é não sei o que, ela é umbandista. Eu respeito todas as religiões. Eu já conheci várias, eu fui estudar e eu entendi que todas elas estão a serviço da vida daquelas pessoas de alguma maneira. Então o mais importante que a gente vai falar aqui é aquela força, a tua crença verdadeira, tá? É a tua crença que a gente vai trabalhar aqui, porque aqui a gente vai trabalhar
corpo, mente, espírito e comportamento. Nós vamos trabalhar esses 4 pilares para estruturar o seu cognitivo mental, o teu espiritual, o teu corpo e a tua mente. A mentalidade vai fazer você mudar a frequência vibracional. E essa frequência vibracional que muda muitas coisas na sua vida. Muitas mesmo. Então, se prepare que agora a gente vai começar a nossa aula. Galera, é o seguinte. Quanto que tá te custando você ficar nesse lugar? Você já parou para pensar nisso? A gente tem que pensar que a gente está pagando um preço. Ficar nesse lugar realmente é difícil, sabe por quê? Porque qual difícil a gente escolhe? A gente não vai mais adiante porque a gente tem medo de enfrentar nós, a gente não acredita em nós mesmos, a gente duvida de nós mesmos e a gente faz muitas coisas que faz a gente duvidar da gente. E é sobre isso que eu quero te atentar. É sobre essa dúvida que você tem com relação a você mesma que faz você não avançar para o próximo nível que você quer. Porque essa dúvida faz você ter medo. Aí você não vai encarar o próximo passo e é melhor ficar nesse lugar quentinho. Por quê? A mente ela tem uma função específica. Ela tem a função de te proteger. Então, se você teve alguma situação que você viveu, que é traumática e tudo mais, o que ela vai fazer? Ela vai te proteger. Não vai lá não que é perigoso. Não vai lá não que lá é muito ruim para ti. Ela vai te... Não, é melhor você não ir porque senão você vai sofrer de novo. Entende? Então a gente precisa entender que nem tudo é a mesma coisa. Cada pessoa é uma pessoa. Tanto é que essa inteligência divina que existe, pode ser Deus, pode ser o Jeová, pode ser Buda, pode ser o nome que você quiser dar. Eu chamo de inteligência infinita, inteligência cósmica. Essa inteligência, gente, ela traz um movimento muito absurdo, de grande. Esse movimento dessa inteligência, você está aqui comigo. Você sabe o que está acontecendo no teu estômago? Você sabe o que está acontecendo no teu intestino? Você sabe o que está acontecendo no teu rim? Você imagina que nós somos o universo de cada coisinha que existe no nosso corpo. A gente não faz ideia de quantos micro-organismos existem dentro do nosso corpo tentando sobreviver. Nós somos a galáxia desses micro-organismos que tem dentro da gente. E cada micro-organismo que tem dentro da gente tem um micro-espírito. Então, o teu fígado, o teu rim, cada órgão que nós temos, eu vejo o nosso corpo como uma galáxia. Cada órgão como um planeta que atua de uma forma. Cada funcionamento está conectado muito um com o outro. E se a gente aprender que o que você faz está conectado com várias outras coisas, porque por incrível que pareça, a perda da identidade, quando a gente se perde da gente mesmo, ela está necessariamente conectada e você está desconectado dessas partes e você não saber o seu lugar mais. Entendeu? Então, é isso que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar essa construção dessa identidade, dessa força que você tem e entender o funcionamento de cada coisa. É sobre isso. Agora eu te pergunto. O difícil de ficar gordinha e você não cuidar da sua saúde, você começar a desencadear vários problemas de saúde, ou o difícil de fazer uma dieta. Todos os nossos caminhos, independente de quais nós escolhermos,
vai ter o seu difícil. Mas qual difícil você está disposta a pagar o preço? O autoconhecimento, ele tem um preço a ser pago também. Quando você quer sair de relações abusivas, quando você não quer mais se relacionar com aquela mãe que é narcisista, quando você não quer mais se relacionar com aquele irmão que te suga, quando você não sabe dizer não para as pessoas, quando acontece todos esses problemas, você vai receber o apelido que você é um cubo de gelo. Exatamente. Você vai começar a ter apelidos que nem sempre você vai gostar. Você vai começar a ter feedbacks de outras pessoas e essas pessoas que estão alinhadas contigo vão caminhar contigo e vão ficar felizes por você estar se posicionando. Agora, as pessoas que não estão alinhadas contigo, elas vão ter que ficar para trás e elas não vão caminhar junto com você. Só que a gente tem que se lembrar, gente, que quando nós tomamos decisões, as pessoas não obrigatoriamente precisam caminhar com a gente. As pessoas, elas precisam entender que você está indo para uma direção e essa direção vai te levar para X lugar. Muitas vezes, aquelas pessoas não vão querer te acompanhar. E aquelas pessoas, elas têm o direito de ficar onde elas querem ficar. E você tem o direito de ir. Só que muitas vezes também você não vai ficar presa naquela relação abusiva, naquela relação de narcisista, aquela relação de vítima, porque você tem medo de perder as pessoas que você ama. E esse medo de perder as pessoas que você ama é uma das coisas que trava você na jornada. É uma das coisas. Então é um desencadeio de coisas que vai acontecendo quando realmente vocês têm determinada dificuldade de se posicionar. Não é uma única coisa, porque as relações que nós temos com outras pessoas, a vida é relacionamento. Só que qual difícil você quer se relacionar? Por quê? Porque é como eu falei, é difícil fazer regime para ficar magra e é difícil ficar gordinho. Os dois é difícil. Pô, eu tô fazendo uma dieta que, gente, não é fácil. Vocês que estão aqui comigo, coloca aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade hoje, que daí eu consigo te ajudar de maneira mais específica. Né? E aproveita e já compartilha com mais uma ou duas pessoas se faz sentido para tu. E todos os dias nós vamos estar aqui. Gente, todas as dificuldades que nós temos é a mentalidade, é a origem de onde nós viemos, é a nossa base de referência. Essa base de referência que nós temos é o que governa. É por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que ler um livro, a gente tem que expandir. Só que quando você aprende algo novo, eu te digo, se você acumular conhecimento e não aplicar, você não muda a tua vida. Não muda. Tem gente que dentro da minha mentoria já me pagou muito dinheiro. E chegou para mim e falou assim, Karen, você disse que você tem seu método, mas para mim não está funcionando. Aí eu perguntei, você está fazendo o exercício da primeira semana? Você fez? Você estruturou valores que eu te pedi? Você tirou o seu tempo para você? Você construiu sua rotina? Você olhou para as tuas características negativas? Quais são os seus 5 sonhos? O que você está tentando? Aí eu falei assim, não, é porque eu não tive tempo. Eu falei assim, então não é porque não funciona. É porque você não está dando prioridade para você. Porque se você não souber para onde você está indo, qualquer caminho serve. Essa frase é linda, né? De ditadinho aí que vários coaches falam. Mas só que, gente, vocês pegam o Uber, não pegam? Vocês não usam um aplicativo para vocês se locomoverem, quem não tem locomoção? A primeira coisa que tá lá quando você abre o teu aplicativo, tá escrito usar a sua localização atual para onde? Não é isso que tá escrito lá? Para onde? E eu tenho certeza
que você não sabe para onde você está indo, porque em algum momento você se perdeu da sua jornada. Eu tenho certeza que talvez você não tenha nem mais sonhos, porque você esqueceu. Foi tanta paulada que tu tomou que você não tem mais sonhos. Aí você tá lá em função de filho pequeno, e função de trabalhar, de marido que não sei o que, de não sei o que. Aí daqui a pouco você olha e você fala assim, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão, gente? Quem? Quem é você? Eu queria te convidar para fechar o olho um pouquinho, coloca aqui sua mão no seu coração e respira assim bem fundo, assim, ó. Quanto tempo faz que você não respira? Fala pra mim. Quanto tempo faz que você não respira? Que você não para um pouquinho pra... Dá até um alívio na cabeça. Quanto tempo faz que você não cuida de ti? Quanto tempo faz que você não faz isso aqui, ó? Aproveita que você está aqui comigo, dá um abraço em você mesmo. Dá um abraço em você mesma. E a gente está tão em todos os lugares, tendo que administrar todos esses papéis. A gente está tentando administrar a mãe, a profissional, a mulher, a esposa. Ah, mas é o meu ex-marido, aí ele é disfuncional. Não, mas é porque meu filho tá chorando, porque meu filho tá pedindo a presença do pai. E é tudo isso que você tem que administrar, e você quer comprar uma roupa e você não tem dinheiro. Entende o ponto? Essas personalidades todas aqui, elas não são você, elas são uma parte de você. E desde a nossa infância a gente não aprendeu a se relacionar com essas partes nossas. A gente não aprendeu. A gente aprendeu na marra. Você engravidou? Putz, e agora? Eu não tenho dinheiro. Aí você começa a se ralar para comprar enxoval para criança, não sei o quê. Nenê nasce. Como que eu vou fazer? Ah, você foi lá no hospital fazer o cursinho de dar mamar. Beleza. Só que quando a criança tá lá, que tá chorando, desesperada, e você fala, meu Deus, o que que eu faço para essa criança parar de chorar? Não é? Então, gente, qual difícil você quer? A gente precisa aprender a se relacionar com essas várias partes nossas. E as personalidades são todas as nossas partes. Então é muito importante você ter clareza, né, que essas partes suas, elas são muito importantes. Eu vou deixar uma tarefa para vocês. Coloque no papel todas essas partes que você consegue identificar e coloca um asterisco nas que você sente dificuldade, né? Nas partes que você sente dificuldade de se relacionar com aquela parte. Então essa é a tarefa para amanhã. Hoje foi uma reflexão para você entender onde você está. Pega o teu aplicativo lá de transporte, independente qual você usa. Olha para a tua vida e pergunte onde você está. E você vai colocar no teu caderno, onde estou? E você vai colocar tudo o que você está vivendo hoje. Você vai colocar lá, onde estou? E você vai colocar todas as partes de você. Eu vou até anotar aqui, aula 1. Onde estou? E aí, a segunda tarefa de hoje, eu quero que você olhe e se pergunte se você tem sonho. Se sim, coloca quais.
E se não, você pergunta para você, onde você perdeu eles? O que aconteceu com você, aonde que você deixou de sonhar? Tá? Então, aonde? O que aconteceu que você deixou de sonhar? É muito importante que você responda essas duas perguntas, que é o que vai fazer a gente verdadeiramente entender para onde nós vamos, onde você está, o que nós vamos ter que desconstruir para você chegar onde você quer. E se você ainda não é meu seguidor, se você não se inscreveu aqui embaixo, aproveite porque a gente precisa construir um caminho de trabalho, um caminho de autoconhecimento, um caminho de desenvolvimento pessoal estruturado com um método. Então me ajude, compartilhe com 2, 3 pessoas essa aula e compartilhe com elas e diga para elas o quanto é importante a gente se autoconhecer. Então, nosso primeiro passo, o que está te custando, né? Pagar o preço do autoconhecimento não é todo mundo que quer. Então, se você está comigo até agora, é porque você está querendo pagar o preço. E pagar o preço do autoconhecimento, a gente vai se afastar de algumas pessoas e vai se conectar com muitas outras. Então vai ser uma jornada muito bonita, onde a gente vai construir juntos essa jornada da transformação da sua vida. E todos os dias eu quero entrar aqui pra gente almoçar juntos. Eu vou colocar enquete, tá? Para vocês responderem que horas que vocês querem a nossa aula ao vivo. Ou é meio-dia, ou meio-dia e meio, ou 1h da tarde. Fechou? Então, um beijo grande para vocês. Se inscrevam aqui e ative o sininho lá para vocês receberem notificação de toda vez que eu entrar online. É muito importante. Para quê? Para a gente alastrar. Espiritualidade não é somente você ir lá na igreja, no templo, orar. Espiritualidade é você contribuir com a vida do outro também. Então, clica aqui no sininho, bota as notificações e vamos para cima que nós estamos juntos.